O ano é 476 depois de Cristo, uma data que ecoa através da história, marcando o fim de uma era. Antes de entendermos como ela caiu, precisamos lembrar o que era Roma no seu auge. No ano 117, sob o imperador Trajano, o império se estendia por 5 milhões de quilômetros quadrados. 70 milhões de pessoas viviam sob a lei romana. De Portugal à Mesopotâmia, da Britânia ao deserto do Saara. Era o maior império que o mundo já tinha visto. Agora, olhe para 476. O Império do Ocidente mal controla a Itália. Roma, que já teve 1 milhão de habitantes, agora tem menos de 50 mil. Os aquedutos estão quebrados. O Coliseu está abandonado. As estradas, outrora maravilhas da engenharia, estão em ruínas. Como isso aconteceu? Um império que durou mais de 1000 anos, que moldou o mundo ocidental como nenhum outro, finalmente sucumbe. Esta é a história da queda final. A crônica do fim do Império Romano. Como uma civilização tão poderosa que se estendia do deserto da Síria às florestas da Germânia, pôde desmoronar. A resposta não está em um único dia, mas em séculos de crises, invasões e decadência. Vamos voltar no tempo para entender como a cidade eterna chegou ao seu crepúsculo. Tudo começa a dar errado muito antes do fim. Podemos traçar o início da longa agonia ao final do século II, com a morte do imperador Marco Aurélio. Seu sucessor, o filho Cômodo, era o oposto do pai filósofo. Seu reinado foi um desastre de tirania e incompetência, quebrando a estabilidade da era dos 5 bons imperadores. Sua morte deu início a um período que os historiadores chamam de a crise do século III. Imagine 50 anos de caos absoluto. Entre 235 e 284, Roma teve quase 50 imperadores diferentes. A maioria deles eram generais que tomavam o poder à força e morriam assassinados meses ou anos depois. Era uma porta giratória de líderes, cada um mais preocupado em se manter vivo do que em governar. Enquanto a liderança em Roma se matava, as fronteiras do império estavam em chamas. No norte, tribos germânicas como os godos, os francos e os alamanos cruzavam os rios Reno e Danúbio, saqueando cidades e vilas. No leste, o novo e agressivo Império Sassânida, na Pérsia, representava uma ameaça constante, chegando a capturar um imperador romano em batalha. O exército, antes uma máquina de guerra invencível, estava esgotado, lutando em múltiplas frentes e mais ocupado em fazer e desfazer imperadores do que em defender o império. A economia entrou em colapso total. Para pagar os soldados, os imperadores simplesmente desvalorizavam a moeda, misturando metais baratos com a prata. O resultado? Inflação descontrolada. Os preços dispararam, o comércio estagnou e as pessoas abandonaram as cidades para se refugiar no campo, voltando a uma economia de subsistência. O glorioso Império Romano estava à beira do abismo. Foi nesse cenário de desespero que um homem forte surgiu para tentar salvar o que restava. Em 284, Diocleciano assume o poder. Ele era um soldado brilhante e um administrador implacável. Ele entendeu que o império era simplesmente grande demais para ser governado por um único homem em meio a tantas crises. Sua solução foi radical: dividir para governar. Diocleciano dividiu o império em 2. O Império Romano do Ocidente, com capital que eventualmente se fixaria em Milão e depois Ravenna, e o Império Romano do Oriente, que ele mesmo governaria. Cada parte teria um imperador principal, um Augusto, e um sucessor designado, um César. Era a tetrarquia, o governo de 4. A ideia era criar uma sucessão estável e uma defesa mais eficiente.
Por um tempo, funcionou. Diocleciano estabilizou a economia e fortaleceu as fronteiras, mas a divisão, pensada como uma solução temporária, acabou se tornando permanente. Décadas depois, o imperador Constantino reunificou o poder, mas tomou uma decisão que mudaria o destino do mundo. Em 330, ele inaugurou uma nova Roma no Oriente, na antiga colônia grega de Bizâncio. A cidade foi batizada de Constantinopla, estrategicamente localizada. Era fácil de defender e ficava no cruzamento das principais rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, enquanto a velha Roma, no Ocidente, perdia gradualmente sua importância política e econômica. Constantinopla florescia. O centro de gravidade do império se deslocou para o leste. O Ocidente, com sua economia agrária em ruínas e fronteiras porosas, ficou cada vez mais vulnerável, mais pobre e mais fraco. Para piorar, com a falta de cidadãos dispostos a lutar, os imperadores ocidentais passaram a depender cada vez mais de uma solução perigosa: contratar mercenários, bárbaros, para defender Roma de outros bárbaros. Era como pedir à raposa para guardar o galinheiro. Então, o galinheiro começou a ser atacado. O século V foi o século das grandes invasões. A pressão começou com um povo temível vindo das estepes da Ásia. Os hunos, sua expansão para o oeste, empurrou outras tribos germânicas, como os visigodos, para dentro do território romano. Desesperados, os visigodos pediram refúgio, mas foram terrivelmente maltratados pelas autoridades romanas. Revoltados, eles se rebelaram e, em 410, sob o comando de seu rei, Alarico, fizeram o impensável. Pela primeira vez em 800 anos, a cidade de Roma foi invadida e saqueada. O choque foi profundo em todo o império. Se a cidade eterna podia cair, nada mais era seguro. O saque de 410 foi apenas o começo. O Ocidente estava se desintegrando. A Britânia foi abandonada, a Gália foi tomada por francos e visigodos, e a Espanha por suevos e vândalos. E foram justamente os vândalos que desferiram outro golpe mortal. Liderados por Genserico, eles cruzaram o Estreito de Gibraltar e conquistaram o norte da África. Por que isso foi tão devastador? Porque o norte da África era o celeiro de Roma, a principal fonte de grãos que alimentava a população da Itália. Perder essa província significava fome e o colapso do sistema de abastecimento. Como se não bastasse, em meados do século, o maior terror de todos surgiu no horizonte. Átila, o Huno, conhecido como o flagelo de Deus. Com seu vasto exército, ele varreu a Europa, deixando um rastro de destruição. Em 452, ele invadiu a Itália e marchou em direção a Roma. A cidade estava indefesa. Foi somente através de uma missão diplomática liderada pelo Papa Leão I que Átila, por razões ainda debatidas, decidiu poupar a cidade e recuar. Roma foi salva, mas o alívio durou pouco. Apenas 3 anos depois, em 455, os vândalos, vindos de sua nova capital em Cartago, navegaram até a Itália e saquearam Roma novamente. Desta vez, o saque foi ainda mais sistemático e destrutivo, durando 2 semanas. O Império Romano do Ocidente era agora uma sombra de si mesmo, basicamente restrito à Itália e a algumas partes da Gália. O ato final chegou em 476. Nesse ponto, os verdadeiros governantes do que restava do império não eram os imperadores, mas sim os generais bárbaros que comandavam o exército. O imperador no trono era um adolescente de cerca de 16 anos, chamado Rômulo Augusto, um nome irônico que combinava o lendário fundador de Roma, Rômulo, com seu primeiro e maior imperador, Augusto. Ele era um imperador fantoche, colocado no poder por seu pai, o general Orestes.
Mas os soldados mercenários bárbaros, liderados por um general chamado Odoacro, exigiram terras na Itália. Quando Orestes recusou, eles se rebelaram. Odoacro capturou a capital, Ravenna, executou Orestes e, no dia 4 de setembro de 476, depôs o jovem Rômulo Augusto. Não houve uma grande batalha, nem um clímax dramático na cidade de Roma. Foi um fim melancólico. Odoacro não se deu ao trabalho de nomear um novo imperador fantoche. Em vez disso, ele juntou as insígnias imperiais do Ocidente: o diadema, o manto púrpura, o cetro, e as enviou para o imperador Zenão em Constantinopla, com a mensagem de que o Ocidente não precisava mais de um imperador próprio. Com esse ato, o Império Romano do Ocidente deixou oficialmente de existir. O último imperador do Ocidente, o jovem Rômulo, foi exilado para uma vila perto de Nápoles, onde viveu o resto de seus dias no esquecimento. Então, por que Roma caiu? Como vimos, não foi uma única causa, mas uma tempestade perfeita de fatores: a instabilidade política e a sucessão de imperadores fracos, a crise econômica, com a inflação galopante, e o colapso do comércio, as invasões constantes que drenaram os recursos e a mão de obra, um exército enfraquecido, dependente de mercenários de lealdade duvidosa, a corrupção generalizada em todos os níveis do governo e uma população em declínio, afetada por guerras, doenças e dificuldades econômicas. A divisão do império, embora necessária na época, acabou por condenar o Ocidente mais fraco. Foi um colapso sistêmico. Mas aqui está o ponto crucial. Apenas metade do império caiu. O Império Romano do Oriente, que hoje conhecemos como Império Bizantino, com sua capital em Constantinopla, sobreviveu e prosperou por mais 1000 anos, caindo apenas em 1453. Ele preservou o conhecimento clássico, a lei romana e a cultura greco-romana durante toda a Idade Média. E o legado da Roma que caiu está em todos os lugares. As línguas que falamos, como o português, espanhol, francês e italiano, são filhas diretas do latim. Nossos sistemas jurídicos são baseados no direito romano. Nossa arquitetura, com seus arcos e cúpulas, bebe na fonte da engenharia romana. O cristianismo, que se tornou a religião do império, moldou a civilização ocidental. Roma nasceu em lenda e sangue, com Rômulo em 753 a.C. Dominou o mundo conhecido e, após 1229 anos, sua parte ocidental terminou com outro Rômulo. Não foi um fim súbito, mas um longo e doloroso processo de transformação. A queda de Roma não foi o fim do mundo, mas o fim de um mundo, abrindo caminho para a formação da Europa que conhecemos hoje. O império se foi, mas a ideia de Roma, seu legado, é eterna. Obrigado por assistir. Se você gostou de viajar pela história conosco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos documentários. Até a próxima!